graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Bíblia aberta no Evangelho narrado por Lucas, o capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, que nos diz: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar os porcos. E desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como a um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão e as alparcas nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio, chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. Oremos. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra, te glorificamos mais uma vez. Te glorificamos porque sabemos, Senhor, que Tu estás presente. Sentimos a Sua presença, sentimos a Sua graça, porque nos reunimos para falar em Teu nome. E quando falamos em Teu nome, Senhor, quando anunciamos o Teu Evangelho, quando falamos e pronunciamos o nome de Jesus, temos a certeza, Senhor, de que Tu estás presente. Sim, meu Pai, eu te agradeço pela Tua presença. Senhor, eu li esta parábola que o Senhor mesmo anunciou há quase 2000 anos atrás. E lendo esta parábola, Senhor, eu agora preciso explanar os detalhes, as mensagens que nela está contida, meu Deus. As palavras, Senhor, que o Senhor tem para anunciar através desta mensagem. E eu não quero fazer isso sozinho. Por isso eu te convido, Senhor, a estar presente no meu coração, a estar presente na minha voz. Eu te convido, meu Pai, a usar a minha boca para que o Senhor possa falar. Que não seja eu a falar, que o Teu Espírito Santo venha falar.
Que a tua mensagem seja anunciada e que todos que ouvirem esta palavra, eles possam ser tocados de maneira sobrenatural. Pai, faz este milagre, Senhor, porque sem ti nada posso eu fazer. Faz este milagre e a glória, a honra e o louvor, nós sempre daremos a ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados, que história maravilhosa. A história de um homem que está descontente com o ambiente aonde ele vive. A história de um homem que possui todas as coisas. A história de um homem que tem o carinho do pai, o amor da família, de um homem que tem as benesses que esta família lhe proporciona, e que em determinado momento da sua vida, decide experimentar o outro lado, decide experimentar a distância da sua família amada, decide se distanciar daqueles que ele ama, e por vontade própria, ele faz a opção de viver do outro lado, de viver da outra forma, de viver de outra maneira. Ele é filho, e como filho ele tem muitos favores prestados pelo pai. Como filho, ele tem muitos benefícios que aquela família, que aquele pai lhe dá. Como filho, ele é um vencedor, mas ele decide deixar isso tudo de lado. Ele coloca no seu coração mudar de vida. E eu começo então a ler esta parábola, e lendo esta parábola, o Espírito Santo me coloca duas condições: a condição de um filho e a condição de um ex-filho que se transforma num escravo. Porque primeiramente ele era filho, mas quando ele toma a decisão de sair de dentro do seu lar, quando ele toma a decisão de sair de dentro da sua casa, quando ele toma a decisão de abandonar todas as coisas, ele toma a decisão de ser um escravo da condição humana. E é isso que o Espírito Santo quer nos falar no dia de hoje. Para que as pessoas que estão nos acompanhando agora, que nos assistem pela internet, que nos ouvem pelas emissoras de rádio que retransmitem esta mensagem, elas possam fazer uma avaliação da sua vida, elas possam fazer uma análise da sua vida, e elas, fazendo uma análise da sua vida, possam saber se são filhos ou se são escravos. Note bem, a condição de insatisfação desse homem levou a ele pegar tudo que ele possuía. Nós lemos aqui na Bíblia Sagrada que ele chegou para o seu pai, o versículo 12, e disse: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E o pai, ele não disse não. Eu quero dizer que o pai, simbolizado nessa parábola, é o nosso Senhor. O pai, simbolizado nesta palavra, é o nosso Salvador, é o nosso Remidor, é aquele que nós servimos, aquele que nós estamos adorando, aquele que nós temos como nosso Criador, aquele que nós temos como nosso Salvador, o Deus triune verdadeiro, aquele que fez os céus e a terra, aquele que povoou o mundo e tudo que no mundo há. Nós estamos falando do Todo-Poderoso. O Pai, nesta parábola, ele simboliza o nosso Deus, o nosso Redentor. Todavia nós observamos que ele não segura esse moço por força, ele não segura esse moço por obrigação, ele não segura esse moço como se ele fosse um pai arrogante, como se ele fosse um pai
que quisesse prender este filho de uma maneira tal que o seu filho tivesse que ficar nas suas mãos, tivesse que ficar aprisionado ali. O nosso Deus nos dá sim livre arbítrio. Você não pode dizer que não tem opção de escolha. Você não pode dizer que você não pode decidir o caminho que você deve seguir. Você sabe muito bem que Deus ele tem o melhor para você. Você sabe muito bem que na casa do Pai você tem benefícios. Você sabe de todas essas coisas. Mas servir a Deus não é uma obrigação. Estar na presença do Pai não é uma obrigação. Você só está na presença do Pai se você decidir estar. A decisão é sua, somente sua. Compete a você, é de sua competência decidir se vai ou não ficar na casa do Pai. E esse moço estava descontente. Então ele disse: Pai, eu quero a minha parte. E o pai repartiu aquilo que eles possuíam. E diz a Bíblia Sagrada que poucos dias depois, não foi instantaneamente, ele pegou o dinheiro e passaram-se alguns dias. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ele gastou todos os bens que ele possuía, vivendo de uma maneira promíscua, vivendo de uma maneira errada, vivendo dissolutamente, e agora ele estava distante do Pai. Antes ele tinha uma condição de vida, e agora ele possui outra condição de vida. Antes ele vivia de uma maneira, e agora ele está vivendo de outra maneira, de outra forma, uma vida diferenciada. Antes ele tinha uma conduta, agora ele tem outra conduta. Antes ele tinha um padrão de vida, agora ele tem outro padrão de vida. Antes ele era filho, agora ele não é mais filho. Vejam bem, quando você está em casa, quando você é filho, você tem direito à melhor vestimenta. Esse moço, quando ele estava em casa, ele tinha direito às melhores roupas. Ele tinha direito aos melhores vestidos. Ele tinha direito a joias. Ele tinha direito a sapatos. Ele não andava maltrapilho, ele não andava mal vestido, ele não andava todo sujo. Ele sim, como filho, ele tinha direito. Assim o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele quer dar vestes para os seus filhos. Ele quer dar as vestes brancas, salpicadas no sangue do Cordeiro, salpicadas no sangue de Jesus, para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. É assim que o Senhor quer sobre nossas vidas. No versículo de número 22, quando ele retorna para casa, o pai diz aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos seus pés. O nosso Deus quer te dar as vestes de salvação, quer te dar os vestidos brancos, aonde vestirão os salvos na glória. Quer que você tenha sobre a sua vida as roupas salpicadas no sangue de Jesus. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo de número 18, a Bíblia diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Um filho, ele tem vestes dadas pelo Pai, louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia se refere a vestimentas, ela não se refere única e exclusivamente às vestimentas físicas que nós utilizamos, mas ela se refere a vestimentas espirituais, como a armadura descrita no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo de número 10,
que é a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da verdade e da justiça, o escudo da fé, as sandálias na preparação do evangelho da paz. Deus, o Pai, Ele quer te dar as vestimentas. Só que Satanás que colocou no coração desse moço o desejo de sair da casa do Pai, Ele quer colocar sobre as nossas vidas as vestes da vergonha e da humilhação. Porque quando nos distanciamos do Pai, perdemos as vestes da salvação. Quando nos distanciamos do Pai, perdemos as armaduras que Deus coloca sobre a nossa vida. E aí ficamos desnudos. A Bíblia diz, nesta parábola contada por Jesus e descrita no Evangelho narrado por Lucas, ela diz claramente que esse jovem, ele viveu dissolutamente, e tendo ele vivido dissolutamente, ele começou a padecer necessidades. As suas roupas eram sujas, imundas. As suas roupas eram roupas de mendigo, de maltrapilho, de pessoa que não tinha algo para vestir. E agora nós falamos de roupagem espiritual. Um homem que tem as roupas espirituais dadas por Deus, ele tem uma roupagem diferente daquele homem que não tem esta roupagem que é dada por Deus. Ele usa então as vestes dadas por Satanás, e as vestes dadas por Satanás, elas só conduzem um homem à tristeza, à vergonha, à humilhação. Quais são as vestes que você usa? Medite agora. Porventura tua vida não tem sido pautada na humilhação e na vergonha? Talvez você pense que está numa boa, tem nome de profeta bíblico, tem nome de apóstolo da Bíblia Sagrada, de discípulo de Jesus, mas está aí no alto do morro traficando drogas. Entre meio as coisas mais horrendas e horríveis que você pode viver, e você acha que Deus se agrada, que isto é bonitinho, que é legal, que você está numa boa. Quantas foram as orações que a mamãe fez? Quantas foram as orações a vovó e o papai fizeram, o vovô? E agora você saiu de dentro da casa do pai, abandonou tudo, deixou aquela instrução dada por Deus e está mendigando algumas migalhas, está mendigando algumas coisas que você não precisava mendigar. Agora você mendiga a paz, você mendiga a alegria, você mendiga a felicidade, e você não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade, porque você veste as roupas da vergonha, porque tudo que você faz te conduz à humilhação. Você aguarda o momento em que as pessoas vão te contemplar saindo desse lugar algemado, ou você será flagrado no meio da prostituição, da promiscuidade, ou talvez até mesmo da homossexualidade, daquilo que desagrada a Deus. E quando tudo isso acontecer, você vai cair na real e você vai entender que estar na casa do Pai é muito melhor do que estar distante dela. Porque estar na casa do Pai significa ser filho, mas estar fora da casa do Pai significa ser escravo. Você é filho ou você é escravo? Se você é filho, as suas roupas são limpas e puras e brancas e alvas e salpicadas pelo sangue. Se você é escravo de Satanás, as suas roupas são vestes de vergonha, são vestes imundas, são vestes que vão te levar
simplesmente ao abismo. Essa é a diferença do filho e do escravo. Nós lemos no versículo de número 23, o pai dizendo: trazei o bezerro cevado e matai-o, então comamos e nos alegremos-nos. Quem mora na casa do pai tem alimento. Quem mora na casa do pai, o filho, ele se alimenta na casa do pai. É por isso que você está ouvindo esta voz agora que chega ao seu lar. Você está ouvindo esta voz, ouvindo esta pregação, porque você é filho. É por isso que você está se alimentando desta palavra. É porque você é filho. O filho se alimenta das melhores palavras que o pai tem a dar. O pai, ele não nega a comida ao seu filho. O pai alimenta ao seu filho. É por isso que você ouve essa palavra. Você tem sede desta palavra, você gosta desta palavra, você acompanha todos os dias esta palavra, você vive esta palavra, você se alimenta dela. É porque o Pai tem cuidado de você, e o Pai, Ele quer nos alimentar com a sua santa palavra, que é o maná vivo que de Deus desce do céu sobre as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja Deus. Agora o escravo não. O escravo come as sobras. Sim, é isso que um escravo come. O escravo come as sobras. E não é as sobras que caem da mesa do filho, mas é aquilo que sobra do chiqueiro dos porcos. Sim, é isso que o escravo come. Porque se fosse as migalhas que saem da mesa do filho, ele ainda teria uma esperança de ouvir a palavra de Deus. Mas como ele está envolvido com coisas desagradáveis a Deus, como ele está distante da casa do Pai, como ele está cometendo todo tipo de erro, todo tipo de injustiça, todo tipo de pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, ele se alimenta da lavagem dada aos porcos. Sim, ele se alimenta da imundícia, ele se alimenta daquilo que é ruim, ele se alimenta das drogas, ele se alimenta da fornicação, ele se alimenta da prostituição, ele se alimenta das bebidas alcoólicas, ele se alimenta dos cigarros, e nada isso satisfaz. Na verdade, ele tem fome. Sim, ele tem fome, ele tem desejo de se alimentar daquele maná celestial, daquela palavra que vem de Deus. Ele gostaria de poder se alimentar daquilo que o filho está se alimentando. Ele gostaria de poder se alimentar daquilo que o filho está comendo, mas ele não pode comer porque ele está distante da casa do Pai. E distante da casa do Pai, ele está no meio do abismo, no meio do sofrimento. O filho se alimenta, mas o escravo não se alimenta. É isso que o Espírito Santo quer nos mostrar de forma tão clara e objetiva. O escravo não tem um alimento que seja substancioso para a sua vida, um alimento que possa fazer com que ele tenha forças para prosseguir a caminhada. O escravo, ele continua padecendo fome. E eu pergunto para você, que está me acompanhando agora, qual é a sua condição? Você é filho? Você se alimenta do maná que desce dos céus? Este maná que desce dos céus, eles satisfazem a sua alma, o seu desejo? Ou você continua se alimentando das bolotas, dos porcos? Você verdadeiramente tem transformado a sua vida? Ou você tem se alimentado das coisas malignas que Satanás tem colocado diante dos seus olhos, para que você viva na impureza da carne, para que você viva na dissolução das coisas de Deus?
para que você menospreze, dê as costas para aquilo que o Pai tem a te dar. O filho tem direito do domínio próprio. Cristo quer que sejamos livres na sua presença. Jesus quer que nós sejamos livres na sua presença. Jesus quer que nós vivamos os nossos sonhos, que nós vivamos os nossos projetos. Cristo nos dá o direito de tomar as nossas próprias decisões. No evangelho narrado por João, no capítulo de número 8, versículo de número 36, está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre, irmão. Ainda que digam que você viva numa prisão religiosa, você é livre. Você é livre para fazer as coisas que você bem entende. Você é livre para sonhar. Você é livre para crer no milagre. Você é livre para se encher do Espírito Santo. Você é livre para conquistar as nações da terra. Você é livre para lutar, vencer, prosperar. Você é livre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora o escravo. O escravo não exerce a sua própria vontade. Ele não tem direito de fazer aquilo que ele quer. Não. O escravo faz aquilo que Satanás quer. O escravo, ele tem que obedecer os outros. Veja bem o que diz o texto que nós acabamos de ler. O versículo de número 15 diz assim: E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. Este filho, quando ele estava em casa, ele fazia aquilo que ele queria fazer, que ele tinha desejo de fazer, porque na casa do pai ele podia fazer as coisas que lhe eram agradáveis, as tarefas que ele escolhia, as tarefas que ele tinha desejo de fazer, aquilo que lhe proporcionava prazer. Mas quando ele estava lá fora, humilhado, sem roupas, maltrapilho, com fome, o inimigo veio dar ordens para ele. E as ordens que o inimigo deu foram exatamente estas: que ele fosse apacentar os porcos. É isso que o diabo tem feito contigo, querida. E é por isso que você vive em meio à prostituição. O inimigo mandou você apacentar os porcos. É por isso que na sua cama se deita todo tipo de homem. Homens que você tem nojo, cujo cheiro você já não aguenta mais, que não te proporcionam prazer. Mas você está ali porque o inimigo te fez uma escrava dessa situação. E você está fazendo aquilo que você não quer fazer. É por isso que você está aí dentro deste presídio me ouvindo agora. Porque você faz coisas que você foi obrigado a fazer porque Satanás dominou a sua vida. Existem algemas e grilhões tão pesados que te prendem, que te impedem de caminhar, te impedem de prosseguir, te impedem de ir à frente, adiante. E você é obrigado a fazer essas coisas aí dentro desta cadeia. Você não para orar, você não para buscar a Deus. Você simplesmente é mais uma marionete nesse sistema corrupto e pecaminoso que existe dentro desta cadeia. É por isso que você está nesta esquina, travestido de mulher, fazendo ponto, sendo que você nasceu homem. E o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E você agora é um homossexual, vestido de mulher. Por isso que você está aí.
porque o diabo te obriga a estar aí, porque forças ocultas das trevas te aprisionaram, e agora você é escravo desta condição humana horrível, dessa condição humana caótica. É por isso que você está trancafiado dentro desse apartamento, nos andares mais elevados deste edifício, e a síndrome do pânico, do medo invade o seu coração, e você não tem coragem de sair da porta para fora, porque o dinheiro te escravizou de tal maneira que agora você é escravo dele, tem que ficar preso dentro do próprio apartamento. Se sair de dentro de casa, tem que sair dentro de um carro blindado, porque você não é livre, Satanás te prendeu. É por isso que você está tomando todo tipo de calmante, de medicamento. É por isso que você está aí fumando maconha. É por isso que você está aí aprisionado, gastando seu dinheiro naquilo que não é pão, porque você é escravo. O filho faz o que quer, o filho é livre, o filho anda por onde ele quer, mas o escravo, ele tem que obedecer à voz do seu Senhor. E se você não é filho de Deus, se você não é filho do Pai, você é escravo do diabo, e como escravo do diabo, você tem que pagar esse preço maldito de submissão às coisas imundas das trevas. O diabo quer tirar o nosso direito de escolha. O diabo não quer que nós tenhamos vontade própria. Ele coloca um jugo pesado sobre as nossas costas para nos dominar e para nos destruir. Quantos drogados, alcoólatras, fumantes, que muitas vezes têm o desejo de parar com tais atos e não conseguem, estão sob o domínio das trevas. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus está pronto para libertar. O libertador está presente aqui neste lugar. O libertador está presente dentro do seu lar. O libertador está presente dentro deste presídio. E embora você continue preso, talvez você possa estar preso fisicamente, mas se você deixar Jesus Cristo entrar, Jesus Cristo entrará no seu coração, e as prisões físicas, elas permanecerão, mas as prisões espirituais que prendem a sua alma e o seu espírito, estas prisões, elas serão rompidas e destruídas, e você vai se sentir livre dentro da prisão. Não importa onde você esteja, se você crer em Jesus, se você confessar com a sua boca Jesus, se você aceitar a Jesus, se você dizer eu vou para a casa do Pai, simplesmente tomar uma decisão e clamar pelo sangue de Jesus, então a liberdade virá sobre a sua vida. O escravo passará a ser livre e voltará a ser filho. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O filho tem direito a descanso. Sim. O filho tem direito a descanso. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos farei descansar. Sim, o filho tem direito a descanso. Agora, o escravo não. O escravo é o primeiro a se levantar e o último a deitar. Ele não tem direito a descanso. O escravo vive aprisionado. Ele vive numa prisão. Basta você ver aqueles que andam por aí à procura das pedras. Eles levantam cedo, caminham, mendigam, pedem ajuda, andam sujos, maltrapilhos, e vão dormir tarde da noite, para no outro dia levantar cedo, porque o escravo não tem direito ao descanso. Ele se transforma num cavalo do diabo, tendo que servir ao seu Senhor o tempo todo, tendo que fazer aquilo
que o seu Senhor manda o tempo todo. É por isso que vale a pena ser filho, porque os filhos de Deus têm direito ao descanso, louvado seja o nome do Senhor. Essa canga que foi colocada sobre o seu pescoço não é sua. Quantas e quantas vezes a gente fica imaginando, no passado tínhamos carros de bois, e o boi com todo aquele seu porte, com toda aquela sua virilidade, vinha um velhinho com uma varinha na mão, colocava sobre o pescoço do boi uma canga e amarrava numa carroça, e com uma varinha ele ia batendo na bunda do boi, e o boi ia caminhando e puxando aquela carrocinha. Se o boi soubesse a força que ele tem, com certeza ele iria se desvencilhar daquilo que estava prendendo o seu pescoço, derrubaria com os seus chifres aquela carroça e colocaria aquele velhinho com uma varinha na mão para correr, assim como o boi selvagem poderia fazer. Mas você pode fazer tais coisas, mas você precisa se decidir. Essa canga só está sobre o seu pescoço, e Satanás está sentado com essa varinha te açoitando, porque você não sabe a força que está em você. Existe poder no nome de Jesus, existe força no nome do nosso Deus, existe autoridade para aqueles que clamam o nome do Senhor Jesus. Jogue fora esse jugo, tome uma decisão agora. Jogue fora esse sofrimento. Sirva ao Senhor agora. Evangelho narrado por João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: Satanás quer roubar a nossa paz. O ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Você não pode se murchar. Está guardada nos céus para você a sua vitória. O diabo só quer roubar a sua alegria, a sua felicidade, destruir a sua vida. O filho tem liberdade, mas o escravo, ele paga um preço caro nas prisões amargas de Satanás. O filho, ele tem direito à herança. Sim, ele é herdeiro, o filho é herdeiro. Nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Como filhos de Deus, somos príncipes, porque somos filhos do rei. Como filhos do rei, somos herdeiros da vida eterna, temos direito à vida eterna, temos direito a morar no céu. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. O filho tem direito, sim, à herança. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para todos vocês. Foi o que escreveu Pedro. Existe uma herança. Agora, o escravo nem parte da família faz. O escravo não faz parte da família. E se você optou por ser escravo, você não é filho. Você não tem direito a entrar nos tabernáculos eternos de Deus. Não se engane. Não pense: mas Deus é tão bonzinho, Deus é tanta misericórdia que, eu não preciso me preocupar. Deus é muito bonzinho, Ele não vai deixar eu ir para o inferno. Não pense assim. Você é um escravo. Escravo não é filho. Escravo, além de se alimentar daquilo que sobra dos porcos, escravo, além de não ter liberdade, escravo, além de ficar aprisionado, ele não tem direito à herança, ele não tem direito à recompensa, ele não tem direito a nada, porque ele é escravo. Existem enormes diferenças entre um filho e um escravo. Existem diferenças
muito grandes entre uma pessoa que está na casa do Pai e uma pessoa que abandona a casa do Pai. Existem diferenças, e eu poderia passar a noite citando situações em que o filho tem benefício e que o escravo não tem benefício, em que o filho recebe do pai a vitória e que o escravo não recebe do pai a vitória. Mas eu acredito que estas poucas palavras que pronunciei são palavras suficientes para te convencer que esta condição de escravo, ela tem que acabar. Você precisa sair dessa escravidão. Você precisa deixar esta escravidão. Você precisa abandonar essa escravidão. Você precisa tomar uma decisão. É o momento de tomar uma decisão e dizer: eu não quero mais ser escravo. É o momento de dizer assim: eu preciso ser liberto desses grilhões e dessas algemas que me prendem. Eu preciso romper esse pacto com o maligno. Eu preciso quebrar essas correntes. Eu preciso destruir essas correntes. Eu preciso me posicionar diante de Deus. E no momento em que você olha para as bolotas dos porcos, e no momento em que você olha para a prisão que você vive, e no momento em que você olha para as coisas que te prendem, te aprisionam, e você lembra das promessas que você tem e das vitórias que o Pai quer te dar, e que você diz assim: não, isso aqui não é para mim, essa condição não é para mim, essa condição não é minha. Eu não nasci para ser escravo. Eu não nasci para mendigar o pão. Eu não nasci para me alimentar com os porcos. Eu não nasci para andar todo sujo, maltrapilho como um mendigo. Eu não nasci para não ter liberdade. Eu não nasci para ser escravo. Que você lembra do Pai e você diz no seu coração: levantar-me-ei, e irei ter com meu Pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. É no momento em que seu coração se quebranta, é no momento em que você toma consciência da sua condição horrível, é no momento em que você diz: eu não quero mais isso para a minha vida. É no momento em que você se decide em acabar com essa situação maligna. É no momento em que você diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Que você toma a atitude certa. Portanto, deixe de ser escravo agora, porque o Pai te espera de braços abertos. Sim, Jesus disse: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim encontrará pastagens. Existe uma porta aberta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho que não seja Jesus. As mãos de Deus não estão encolhidas, elas estão estendidas ao seu favor. As mãos do Senhor estão estendidas a seu favor. Entenda isso. Ainda que os pastores digam: você vai ter que ficar no banco. O Pai não deixa ninguém no banco. O Pai recebe de braços abertos. Eu não sei quem inventou essa história de punição na igreja. Pessoas que cometem pecados e se arrependem de pecado e são lavadas imediatamente pelo poder do sangue de Jesus. Eu não sei quem inventou essa história de que a pessoa tem que ser separada das demais, deixadas lá do lado de fora. Isso é outra apostasia desta última hora que nós vivemos por sobre a face da terra. Senhores pastores que me ouvem agora e que
são verdadeiros juízes na sua congregação, determinando: este pega 2 meses, este pega 6 meses, este pega 1 ano, este pega 2 anos. Este homem, o filho pródigo, ele adulterou, ele jogou fora tudo que possuía, ele prostituiu, ele gastou todos os tesouros que ele tirou da casa do pai em orgias, e a Bíblia Sagrada diz que ele vivia dissolutamente. Mas no momento em que ele decidiu voltar para a casa do pai, no momento em que ele disse: chega de tudo isso, o pai lhe recebeu de braços abertos. Ainda que pastores, querido, querida, digam que você tem que ficar de braços cruzados, e saiba que há um que te perdoa. Que o Pai, o nosso Pai, não é aquele Pai que as pessoas elencaram como Pai, Pai na fé, Pai espiritual, Pai de santo, Pai patriarcal. A Bíblia diz: a ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Este papai, o papai do céu, ele recebe os seus filhos pecadores de volta. Se você é escravo, saia dessa escravidão no dia de hoje, no dia que se chama hoje, no momento que se chama agora, nesta hora, neste momento em que você ouve as minhas palavras. Saia dessa escravidão. Decida-se por ser filho, porque ser filho é ser digno de levar sobre o seu dedo um anel de compromisso. Sim, um anel de compromisso. E o Pai que tudo pode fazer, Ele irá abençoar a sua vida. E você sairá da condição de escravo para uma condição muito maior, a condição de filho, abençoado pelo Pai. Oremos. Santo Deus, Paizinho querido, Paizinho amado, quantas pessoas nesta hora, Senhor, ouvem esta palavra, ouvem esta mensagem, e estão dizendo: eu sou um escravo, eu sou um escravo, eu estou aprisionado, eu estou sofrendo. Mas esta pessoa ouviu esta mensagem, ouviu essa palavra e decidiu: chega, chega, eu não quero mais essa escravidão, eu não quero mais esse sofrimento. E agora eles clamam por liberdade. Então eu te peço, Paizinho, recebe em teus braços a cada um desses que se decidiu agora. Toma em teus braços, Senhor, e com teu carinho de pai o abraça, o protege, o envolve nos seus braços e dá a ele, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu carinho, teu perdão. Rompa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, as algemas que foram colocadas por Satanás. Rompa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, os grilhões e as correntes que aprisionam estas vidas. Rompa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os vínculos, os pactos que foram estabelecidos pelo inimigo para aprisionar estas pessoas. E dê a eles a tua paz, dê a eles a tua liberdade, dê a eles o teu imensurável amor, dê a eles a tua unção, dê a eles a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua misericórdia, a tua virtude. E devolva as vestes e os lave no sangue do Cordeiro, e coloque os seus pés calçados
com novas sandálias. E mais uma vez, coloque sobre o seu dedo o anel de compromisso. E os receba, Senhor. E dê a eles novamente a condição de filhos, libertando-os da escravidão. E eu sei, Senhor, que por cada um daqueles que se decide agora, existe uma festa muito grande nos céus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que o Espírito Santo continue falando poderosamente ao coração de todos vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.